Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Naofumi Iwatani, que nada mais é que um jovem otaku que é transportado para um mundo paralelo, onde ele se torna um dos 4 heróis lendários, né? Que são convocados para salvar o mundo das ondas de monstros. No entanto, Naofumi é traído no início da aventura, perdendo a confiança e o apoio, restando apenas seu escudo como arma, né? Ele precisa então se erguer e se tornar o lendário herói do escudo, lutando para sobreviver e proteger o mundo enquanto lida com a desconfiança e a traição. Estou falando desse anime que eu acho maravilhoso. Mano, eu adoro esse anime, que é a ascensão do herói do escudo. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, nós vamos embora. Bom, galera, me desculpem pela demora, porque amanhã vamos ter 3 vídeos, no caso, vamos ter 3 vídeos amanhã. Um é do que eu achei da segunda parte da Vandinha, que lançou hoje, e eu mesmo já terminei de assistir, eu amei, né, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, foi muito da hora. E nesse episódio nós vemos que o Naofumi estava tendo uma reunião, né, com todo mundo ali, sobre o desfile que iria acontecer no dia seguinte, né. E também eles estavam querendo saber como andava a posição dos seus inimigos, né? Porque um dia depois eles iriam lá pra antiga capital, né? Porque agora formou uma nova capital onde o imperador falso estaria, né? Então, esses imperador, eles mandaram a Zódia, que vem do mesmo clã da Sadina, ou seja, ela é uma sacerdotisa do deus dragão da água, né? E a própria Sadina conta que dentro do clã dela, as sacerdotisas, elas faziam todo tipo de trabalho que o imperador mandasse. Até mesmo os sujos, que seria executar aqueles que o imperador considerasse criminosos. E como ele, por meio de uma manipulação de quem eu acho que seja, porque eu estou pensando exatamente nela, na filha da Meryl Mark, que acabou causando todo um infortúnio na vida do Naofumi, né? Fazendo ele ser chamado de demônio do escudo e tudo mais, né? E botar um monte de gente, de outra população contra ele, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que foi, né? Porque o próprio Naofumi renomeou ela, tanto ela quanto o rei, de uma de Bit, né? Que é a princesa, né? Que era para suceder a mãe, só que a questão é que por conta de tudo que ela fez contra o Naofumi, né, ela perdeu o direito à sucessão, né? E esse trabalho sujo seria executar, né, as pessoas, e como eu disse, Raftalia, Naofumi e seus amigos eram considerados criminosos ali em Tenlo. Mas acaba que ela era que nem o Zoro, mano. Por que eu usei o Zoro de referência? Por quê? Porque o Zoro, ele não sabe direção nenhuma, cara. Ele não sabe direção nenhuma, cara. Todo mundo dos Mugiwaras, do Chapéu de Palha, né? Eles têm que andar ao lado do Zoro. Por quê? Porque é difícil ele encontrar o caminho de volta, cara. Tipo, ele tá lá lutando contra o Rob Lucci agora, né? No caso. Por isso que o Jinbe foi atrás dele. Porque quando ele terminar aquela batalha, ele vai ter que voltar pro navio. E, rapaz, ele não tem um senso de direção, cara. Todo mundo fala disso pra ele. Ele não tem o mínimo senso de direção. Ele não sabe pra onde ir. E essa menina era a mesma coisa. A Zódia era a mesma coisa. Tanto que o próprio Naofumi, quando estava andando ali junto com a Sline, né, porque os outros ficaram ali, a própria Raftalia teria que se preparar para o desfile do dia seguinte. Atlas e Paul tinham que treinar, né? Só que acaba acontecendo uns probleminhas ali, que a Raftalia acaba explicando o que aconteceu. E o Naofumi disse que iria ver o Muramasa, justamente por conta da espada e tudo mais, da espada amaldiçoada. E ele acaba encontrando a Zódia no meio do caminho.
ela pergunta para onde fica a estrada principal, né? Ela tava perdidaça, ela acaba perguntando pro Naofumi aonde fica a estrada principal. E ele vai pro Muramasa, o Muramasa explica que o Muramasa estava amarrado, porque ele queria deixar o trabalho de lado para poder beber, mas ele começa a dar em cima da Sline, né? Depois a própria menina, né, a Zodia acaba aparecendo ali, né? Acaba aparecendo novamente para eles. Só que ela tinha confundido a data do desfile, né? E o desfile iria ser no dia seguinte. Então eles decidem sair para beber. O Muramasa acaba desmaiando. Eles ficam ali jogando uma carta. O próprio Naofumi acaba ganhando todas, né? E o próprio Muramasa bebeu pra caramba, né? Bebeu demais e acaba desmaiando de tanto beber. A Zodia se despede do Naofumi, fala que numa próxima vez eles iriam jogar novamente o jogo que eles estavam jogando. E aí no dia seguinte eles estavam distribuindo comida, por quê? Porque o próprio imperador não deixava que o pessoal sobrevivesse, né? Praticamente eles não podiam viver de pesca, não podiam matar vacas, nem porcos, nem nada. Eles tinham que dar um jeito de comer, mas sem fazer isso, né? Então ele acaba vendo que o Fo acaba chamando a Raftalia de Big Sis, né? Anik, né? Por conta de uns conselhos que ela deu sobre a Atla. E ali, depois disso tudo, começa o desfile. A própria Zodia acaba ficando chocada ao ver quem seria a nova imperatriz. Queria acabar com a opressão que o atual imperador estava fazendo com o povo, pois se não podiam caçar, o que iriam comer? E o desfile acaba sendo um sucesso. No dia seguinte, como eu disse, eles iriam para a capital. A Zodia acaba entrando no banheiro errado, né? Durante a noite, a própria Zodia acaba entrando no banheiro errado, encontrando Naofumi tomando banho. E aí eles ficam conversando, Naofumi vai pegar algo que ela tinha deixado para trás e que alguém aparece para buscar ela. E quando ele volta, ela já não estava mais lá. A Sadina, enquanto eles estavam bebendo um pouco, explica mais sobre o seu clã para ele, que é esse exemplo que eu falei no começo do clã dela ter esse tipo de situação, né? O clã dela ser assassinos. E aí no dia seguinte, eles já estavam bem perto da antiga capital, quando recebem a informação de que a cidade anterior que eles passaram foi atacada. E como o próprio Naofumi tinha deixado Itsuki e Irisha lá, né? Ele manda Fo, Atla e Sline para ajudar. E eles vão no Gaelion. E eles recebem uma outra carta, né? Que seria uma carta para tentar negociar a situação toda, vinda da Zodia. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.